E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas do canal Desfoque Criativo e o vídeo de hoje para vocês é um tutorial de como você pode recortar as sombras de um objeto. Nós já tratamos aqui em diversos vídeos de como você pode fazer uma boa seleção e um bom recorte do objeto. E nesse vídeo eu vou me atentar especificamente às sombras, que normalmente é uma certa dificuldade. E acredite, quando você faz um recorte de sombra bem feito, isso facilita a você colocar esse objeto em outro lugar de forma muito mais realista. Legal? Vamos direto para o nosso exemplo sem muita enrolação. Então eu estou aqui com essa foto eu retirei do site Unsplash, e eu não vou me atentar muito ao recorte dessa imagem, vou fazer um recorte de forma bem objetiva, mas porque o foco desse vídeo aqui é a gente fazer o recorte da sombra, eu mostrar esse detalhe para vocês. Então eu vou me aproximar aqui desse objeto, e para fazer o recorte aqui do objeto das laranjas, eu vou usar a ferramenta de seleção do objeto. Então é só apertar a tecla W do teclado. Se por acaso apertando a tecla W você não chegar nessa ferramenta, você segura Shift e aperta W várias vezes até chegar nela. Ou então você pode clicar aqui em cima. Ó, ferramenta, seleção do objeto. Agora é só fazer aqui um quadrado, mais ou menos na área onde está o objeto que eu quero que selecione, e ok. Aqui ele já fez uma boa parte da seleção, mas a gente precisa resolver uns pequenos probleminhas. Algumas áreas aqui ficaram selecionadas e nós não precisamos delas. Então são essas áreas aqui, essas pequenas áreas brancas. Então eu vou segurar a tecla Alt agora, antes de fazer seleção, para ficar com esse sinalzinho aqui de negativo. E também migrar para essa outra modo aqui de seleção, que é o modo de subtrair. Quando eu fizer uma seleção com esse modo, a área selecionada vai ser subtraída da minha seleção. Ou seja, eu vou pegar uma parte que eu quero que elimine. Então, ó, agora a gente já tirou, agora a gente tem só aqui o objeto principal. Vamos fazer isso mais uma vez para resolver outros probleminhas aqui da seleção. Legal? Aqui também nós temos mais algumas áreas para resolver esse tipo de problema. Vamos tentar com essa ferramenta, ó. Tá dando certo por enquanto. Se por acaso não desse, a gente poderia testar talvez outras ferramentas também. Mas essa ferramenta aqui, ela é bastante eficiente. Então, ó, tô fazendo a seleção dessas áreas aqui. Legal, eu acho que já tá boa a seleção. Já é suficiente por enquanto, só para a gente dar sequência com o nosso tutorial. Legal? Então agora eu vou, antes de mais nada, duplicar essa nossa camada aqui. Como eu já tenho uma seleção feita, eu não posso simplesmente apertar Ctrl J. Se eu apertar Ctrl J, eu vou duplicar somente a área selecionada. Eu preciso duplicar a camada inteira. Então eu vou selecionar a camada aqui, vou clicar e vou arrastar ela até nesse outro botãozinho aqui, ó, de nova camada. Eu vou soltar. E agora eu já tenho um plano de fundo cópia e agora sim eu clico no botão de máscara. Pronto, agora nós já temos o objeto principal mascarado. A nossa seleção está bem legal, é uma seleção simples aqui, de repente você poderia fazer com mais detalhes, mas por enquanto está ótimo. Eu posso selecionar essa máscara aqui, clicar aqui em propriedades e aumentar um pouquinho só essa difusão, para a máscara não ficar tão dura, né? Aumentar um pouquinho essa difusão. Coisa pouca aqui, de 1.4, 1.3 pixels, só para a gente não ter um negócio muito rígido. Legal? E agora eu vou mostrar de novo a nossa outra camada, e agora nós temos essa camada do fundo. Então o que nós podemos fazer? A gente percebe que essa sombra, ela é bem mais escura, e o fundo aqui embaixo, ele é branco. Então essa primeira etapa vai nos ajudar um pouco nessa foto. Se o fundo aqui fosse de outra cor, ou então tivesse algum outro tipo de detalhe, alguma outra textura, isso nos atrapalharia um pouco mais nessa seleção. Mas nesse caso vai ser um pouco mais simples. Então o que nós podemos fazer? Primeiramente, nós podemos simplesmente aqui em selecionar e clicar aqui em intervalo de cores. Olha que legal, pessoal. Com essa ferramenta você escolhe uma área da imagem, ou uma determinada cor da imagem, e essa área toda vai ser selecionada. Eu vou arrastar esse quadro aqui para o lado. E agora eu vou clicar na área que eu quero. E simplesmente, ó, a gente deixa aqui a amostra de cores, eu vou clicar bem aqui na sombra. Olha só que legal. Toda essa parte que ficou branca é a área que está sendo selecionada. Aqui não ficou tão suficiente, eu vou clicar um pouquinho mais perto aqui,
Ó, agora já ficou um pouco mais interessante, a gente precisa de um pouco mais de coisas. Então eu vou segurar a tecla Shift para aumentar mais uma cor de seleção, ó. Cliquei ali perto e vou clicar aqui também, ou seja, ele vai selecionar tudo isso. E agora já selecionou demais, selecionou coisa demais aqui ao redor, não quero tanta coisa assim, então eu vou diminuir um pouco o grau de seleção. É importante que a gente mantenha aqui nesse momento uma distância dessa seleção aqui do fundo, ou seja, nós precisamos separar a sombra do que não é sombra. Então você vai definir aqui esse grau de seleção em um máximo possível, mas que você não pegue, não selecione nada aqui do fundo em si. Olha que legal, eu acho que agora já está bem interessante a nossa seleção a essa altura do campeonato. É essa parte aqui. Eu vou simplesmente clicar em OK e pronto. Agora nós selecionamos todos aqueles tons. É claro que veio outras coisas junto, mas não tem problema. O que nos interessa é essa parte aqui embaixo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a ferramenta quadrado, essa ferramenta aqui de seleção quadrada, e vou usar um modo aqui de combinação, que é esse modo de fazer interseção. Eu comentei um pouco sobre esse modo em uma live que eu fiz. Se você ainda não assistiu essa live, clica nesse card aqui, que eu faço uma certa explicação sobre as várias ferramentas de seleção. E com essa parte aqui de fazer interseção com a seleção, a gente vai fazer uma seleção de um quadrado e ele vai selecionar toda a área do quadrado que combina juntamente com a seleção que nós fizemos. Ou seja, nós vamos isolar somente a área que nós queremos aqui. Então, eu vou fazer um quadrado aqui, só nessa parte da sombra. Desse modo, a gente vai ignorar o resto da seleção. Legal, pessoal? Então, agora nós temos praticamente somente a sombra selecionada. E agora sim, eu vou clicar no botão de máscara aqui. E vamos ver como que está ficando o nosso trabalho. Olha que legal, a gente tem essa parte aqui toda selecionada. Ainda não ficou totalmente perfeito, mas a gente está caminhando para isso. Então, eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, de cor sólida, colocar um preenchimento aqui qualquer, de uma outra cor, só para a gente ter a noção do que está acontecendo. E vou jogar essa camada para o fundo, basta arrastar ela aqui para trás. E olha só como que está ficando a nossa sombra aqui. A gente precisa aumentar um pouco mais essa sombra, então eu vou selecionar essa máscara, apertar Ctrl L e vamos puxar um pouquinho mais o branco dela, para ela mostrar um pouco mais de coisa. E puxar um pouco mais esse aqui. Cuidar para não mostrar demais também, olha só. Aqui tá pegando coisa demais, a gente não precisa de tudo isso. Então, vou clicar em OK e eu vou apagar esses excessos com o nosso pincel. Vou pegar o pincel aqui, aumentar um pouquinho o tamanho dele. Me certificar que eu estou usando o pincel preto, que eu estou pintando na máscara e não na camada, né? E vou passar o pincel aqui nessa área que eu não quero sombra. Isso, agora sim nós temos somente aquela área na sombra ali. Lucas, e de repente você pode me perguntar, Lucas, esse recorte até que ficou legal, mas essa sombra aqui está nessa cor e não está combinando. Então aqui o nosso truque vai ser mudar essa camada para o modo de mesclagem de multiplicação. Isso vai ajudar bastante a dar esse ar de sombra para a imagem. Se você quiser, você pode ter uma segunda cópia dela. Então eu vou apertar Ctrl J aqui e vou mudar os nomes. Uma eu vou colocar sombra, multiplicação. E a outra eu vou colocar sombra normal. Sombra normal. Essa daqui eu não vou pôr modo multiplicação, deixar o modo normal e vou diminuir um pouquinho a opacidade dela, para ela preservar um pouquinho da cor, do brilho que ela trouxe, da própria cor da laranja aqui, né? Olha que legal, pessoal. Agora você tem aqui a tua sombra selecionada. Então você tem o objeto todo agora recortado, tanto ele como a sombra, podendo colocar ele em qualquer lugar, em qualquer outra montagem que você faça. Eu vou selecionar para finalizar nossas 3 camadas. Selecionei a última, segura a tecla Shift, seleciona a primeira aqui em cima, vou apertar Ctrl G. Desse modo a gente agrupa numa camada só. Vou mudar o nome aqui para laranjas. E aqui nós temos as nossas laranjas totalmente recortadas. Você pode mover ela para qualquer outro lugar, trabalhar na sua imagem, e ela está com a sombra, com o recorte perfeito, que permite você colocar qualquer outro fundo. Por exemplo, eu vou mudar essa cor aqui do fundo. Vamos colocar uma outra cor aqui. Perceba que qualquer cor ele vai combinar. E claro, você sempre pode ir trabalhando aquelas cores ali, daquelas 2 camadas da sombra, né? Utilizando a camada multiplicação para fazer a sombra em si
e usando aquela outra que aproveita um pouco das cores, mudando a opacidade dela, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para atingir os melhores resultados conforme o ambiente que você está colocando esse objeto. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e até a próxima.